edições. Enquanto as mulheres atletas se preparam para a última bateria, vamos acompanhar a história das pioneiras do futebol feminino no Brasil. Hoje, simpáticas senhoras do interior brasileiro. Ronaldinho! Elas não se encontravam havia quase 50 anos. Lembra de mim? Maria? Ah, nós éramos adversárias de Deus. Nossa, que coisa maravilhosa ver vocês, gente. O reencontro não é apenas entre as amigas de longa data. Nossa, olha eu aí, que chique. Aqui o máximo. Olha eu aqui, que chiquitosa. Aqui, achei. Estamos em Araguari, no Triângulo Mineiro. Aqui essas senhoras se conheceram, casaram, criaram os filhos. Mas para contar a história é preciso voltar no tempo. Na década de 50, elas eram estudantes. A escola estava no vermelho. A diretora, Isolina França Soares, teve uma ideia vendo um jogo de futebol. Ela pediu que tivesse condições de fazer um jogo que fosse revertido a verba para ajudar o caixa escolar. O pai de Tereza era Ney Montes, diretor de futebol do Araguari Atlético Clube. Mas o esporte não andava de bola cheia. O meu pai explicou para ela que o jogo normal não daria renda suficiente para ajudar nesse sentido. E foi aí que ele sugeriu para a diretora, porque a senhora não chama as meninas mesmo da escola e a gente faria um jogo diferente. A notícia correu. 45 moças se apresentaram. Zalfa era uma delas. A gente ficou bem interessada, né? Porque é uma novidade. Os times da cidade ganharam versão feminina. E em 19 de dezembro de 1958, entraram em campo o Araguari, da zagueira Darcy, contra o Fluminense, da lateral Sirlene. Nossa, o jogo foi sensacional. O público encheu o estádio e uns queriam até invadir o campo. Surgiram convites para outras exibições, uma delas na cidade vizinha de Uberlândia. A partida disputada no estádio Juca Ribeiro, que nem tinha ainda essas arquibancadas, foi um sucesso. Juntou mais gente do que um amistoso disputado aqui mesmo, entre Uberlândia e Botafogo, de Garrincha e Didi. O radialista Odilon Neves narrou as duas partidas. Botafogo tinha dado lá um estádio quase lotado e deu superlotação com as mulheres. Foi preciso chamar a cavalaria para não deixar o público entrar dentro do gramado. O burburinho que vinha do Triângulo Mineiro chamou a atenção da imprensa nacional. E pelas páginas da revista O Cruzeiro, de 28 de fevereiro de 59, o futebol delas ganhou o país. Quando as moças entraram em campo, as bilheterias do estádio de Uberlândia assinalavam um recorde. 120 mil cruzeiros foi a arrecadação. Nem tudo é pó de arroz, os frágeis gestos femininos. De vez em quando a botinada aparece, não escapando nem mesmo o juiz. A goleira em posição pouco acadêmica, mas os cabelos são lindos. Foi o suficiente para transformá-las em celebridades. Eles ofereciam até dinheiro pra gente marcar. Marca um gol que te dou tanto. Quando falava o futebol feminino vai jogar hoje nessa cidade, era uma festa, né? E elas juram que batiam um bolão. Eu era melhor e ninguém gosta de jogar contra eu. Perante uma bola tá todo charme, meu filho. Em voo fretado, as equipes foram para Belo Horizonte, onde jogaram com as camisas do América e do Atlético. Em Salvador, a recepção foi digna de artistas de cinema. O presidente do Bahia, ele desfilou com a gente pela cidade, anunciando que era do futebol feminino mineiro, de Araguari. Então,
o campo ficou lotado. A fama das jogadoras araguarinas foi bem mais longe. Os times foram convidados para disputar uma partida no México, mas o sonho de voar para fora do Brasil jamais decolou do aeroporto da cidade. A gente estava assim naquela expectativa, achando que ia viajar bastante, jogar, mostrar o que a gente sabia, né? De repente chegaram e falaram, não vai mais, foi proibido, não tem como vocês irem. Moças jogando futebol não ficava bem. As pressões vieram de todos os lados. O colégio tradicional da cidade jamais poderia pertencer a um time de futebol feminino. Era coisa de homem, era coisa muito violenta. O papai tirou a gente, não quis que a gente continuasse. Eu era muito criança, 11 anos. E aí fui obrigada a deixar, com o coração partido. Ney Montes, criador das equipes, não teve o que fazer quando soube que estava fora da lei. Porque ele recebeu oficialmente uma solicitação para se parar com os jogos. Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, proíbe as mulheres brasileiras de praticar esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. Futebol, futebol de salão, halterofilismo e beisebol. Ele sentiu muito porque acabou-se um sonho, né? As meninas, elas fizeram toda uma ideia de continuidade que não houve. O decreto-lei valeu até 1979. O futebol delas, que tanto encheu estádios, não podia mais ser jogado. Os times foram desfeitos. E ninguém, na época, entendeu. Porque dentro de nós não existia esse preconceito. A gente não entendia, porque nós estávamos praticando um esporte entre nós, mulheres, não tinha nada que fosse violento, não tinha... Tanto é que hoje você pode ver que o futebol está aí. O futebol feminino de Araguari durou pouco mais de 10 meses. Não resistiu ao drible conservador da sociedade daquela época. Contra esse adversário, não adiantou o talento em campo. Nós não tivemos apoio, não tivemos quem nos defendesse. Peguei a chorar, acredita? Chorei muito. 50 anos depois, as senhoras voltaram a entrar em um estádio. Meio tímidas, tanto deslocadas, até o primeiro toque na bola. Revivemos momentos maravilhosos, foi muito Encontramos bom. amigas todas separadas. Jogaram bola. Jogamos bola, tomamos sol. E não tão ruim assim não, viu? Machucamos, tomei bolada. Nós estamos ainda bem. E no maior estilo boleiras, tiraram onda. Tem jogo de Master de todo mundo, por que nosso futebol também não vai ter Master? Só deixaram de lado os sorrisos ao se lembrar de uma ex-companheira, Dona Magali, que segundo elas era uma das melhores do time, morreu poucos dias antes da reportagem ser gravada. E ela estava muito empolgada com essa reunião, com a reportagem. Ela era uma grande amiga, uma grande atleta, muito atuante. Valeu, Magali? Valeu. Restaram as histórias e lembranças, imortalizadas em preto e branco.
Você sabia que a cidade de Araguari é pioneira quando o assunto é futebol feminino? É isso mesmo. Na cidade Sorriso surgiu em 1958 o primeiro time de futebol feminino do Brasil. O Manhã Total agora vai reviver um pouco desta história esportiva cheia de emoção. Na identidade, uma jovem sonhadora nascida em 1942, uma atleta, Maria Aparecida Costa, hoje 71 anos de idade. Ela chuta forte e fala com paixão de um esporte que há décadas era exclusivamente do universo masculino. Sou apaixonado por futebol, desde criança eu gosto. Araguari Atlético Clube. E meu pai incentivou, porque chegou e falou, você não vai? Vamos! Quer dizer, na década de 50, um pai incentivar era uma coisa diferente. Meu filho é único, era para ele ter ciúme, né? Mas ele era o motorista do time masculino, ele era apaixonado no time. A amiga Zalfa foi uma das amizades feitas através do futebol. Elas são parte de um grupo de pioneiras, mulheres de fibra, viu? Parte da equipe de futebol do Araguari Atlético Clube. O dia era 19 de dezembro e o ano 1958. Nascia oficialmente a equipe de futebol feminina do Araguari Atlético Clube. Equipe pioneira no cenário do estado e em todo o país. Tudo começou com a grande amizade que meu esposo tinha pela diretora do Visconde de Ouro Preto, a Isolina Soares. E como o caixa escolar da escola estava em vermelho, né, muito baixo, ela pediu que houvesse um jogo no Araguari Atlético Clube em prol da caixa escolar dela. Como meu marido achou que era inviável, não ia ter renda nenhuma, ele sugeriu, quem sabe nós conseguimos formar um time feminino. Você escolhe as garotas e eu treino, e deu certo. Tenho muito orgulho do meu pai, Ney Montes, porque ele foi o idealizador do primeiro time de futebol feminino. Ele era um homem visionário, ele não tinha preconceito de forma alguma e tinha muito respeito para com as meninas, né? E cuidava como se fosse um pai. Então, vamos viajar no tempo? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Esta é a foto da partida de estreia. Elas tinham entre 12 e 18 anos de idade. Quanta emoção, hein? Foi quase uma das primeiras partidas que nós fizemos. Era a apresentação do time futebol feminino para a cidade, né? E foi um sucesso. Esta outra partida aí foi em Uberlândia, em 1959. E foram tantas partidas, até participação da elite do futebol mineiro. Tudo eternizado nas fotografias e também no coração. Quando veio uma bola e eu cabecei a bola e a Maria matou no peito. Como é que foi a reação? Terrene, mandei. Esperta, atenta no lance? Atenta no lance. E o estádio? Nossa, veio abaixo. Foi aquela euforia, só homem. Gritava e gritava. As jogadoras do futebol feminino do Araguari foram destaque nas revistas especializadas do esporte na década de 50. Em cada encontro destas mulheres pioneiras, momentos especiais. Gente, mas é bom demais recordar, né? A Zalfa dançando babalu. Elas contam que tentaram a profissionalização, mas foram impedidas pelos valores e as dificuldades da época. O tempo e a distância, já que muitas seguiram até para outros estados e para longe do esporte, não apagaram a paixão pelos velhos tempos. Cada uma faz questão de se apresentar. Ormezinda Rodrigues, lateral esquerdo, Zalfa Nader, zagueiro central, Aide Dias, ponta esquerda, Darcy Leandro, lateral esquerdo, Heloísa Marques, meio campo, Maria Costa, volante, Sirlene, centroavante. Então eu faço o convite, vamos para o campo reviver mais um pouco de um passado tão bonito. Eu quero ver gol,
Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero saber qual é o segredo aqui, dona Darcy. Tem gente que tá aí em casa que acha que é assim que chuta, né? Como é que é? Tem a técnica certinha. A técnica é essa. Tem que ter estilo e tem que ter preparação. Na hora de encarar o gol, goleiro, você, preparo, não pode ter medo, como é que funciona? Não, a gente olha para um lado e chuta para o outro. Desvia o goleiro, desloca o goleiro. E uma coisa é certa, o tempo muda o corpo, muda as situações, mas não apaga uma história, não apaga o pioneirismo e a força dessas mulheres. Bom, Patrícia, está quase terminando este nosso encontro aqui com as meninas, artistas da bola da cidade de Araguari. Mas nós vamos terminar e eu tenho certeza que você vai ficar com saudades, o pessoal de casa também. Tem uma mensagem neste nosso encerramento, uma mensagem especial. Lançamos a semente, que ela cresça. Jovens, pratiquem esporte, é vida, é saúde. Que este esporte continua sempre. Como a semente foi lançada, está progredindo, então nós queremos ser lembradas. Senhora Dilma, não esqueça de nós, somos as pioneiras. O futebol feminino de Araguari levou em todo o rincão brasileiro que fomos as primeiras, somos pioneiras e fundadoras do futebol feminino. Quero agradecer a Tânia, a Marquinhos, por ter vindo aqui a Araguari. A gente relembrou o tempo que fizemos muito sucesso. Muito obrigada. Um tempo gostoso e um tempo que acaba sendo exemplo para todos nós. Bom, Patrícia, nós vamos terminar então esse super encontro aqui, encontro super agradável, encontro emocionante, e eu vou passar a bola para você. O meu goleiro é um homem de elástico, os seus zagueiros têm a chave do cadeado, laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Ela joga o bolão. Pioneiras do futebol feminino no Brasil são homenageadas pela Câmara Municipal. A solenidade foi realizada no Palácio dos Ferroviários. Acompanhe. A história do time de futebol feminino de Araguari, criado na década de 50, continua recebendo o reconhecimento devido. No último dia 29, um grupo de ex-atletas foram homenageadas com moção de aplausos em cerimônia no Palácio dos Ferroviários. A iniciativa foi da vereadora presidente da Câmara Municipal, Eunice Mendes. Eunice, é um momento ímpar, sem dúvida alguma, essa homenagem às mulheres que fizeram pelo nosso esporte, não é? Bom, eu estou muito feliz, Gerson. Eu acho que a homenagem veio até assim tardia, mas sempre é tempo. E eu queria parabenizá-las pelo pioneirismo, pela coragem, uma época onde elas assim ainda tinham muito preconceito, elas fizeram o que elas gostavam, que é jogar futebol. E que isso sirva assim, de exemplo para as mulheres da agora, que estão ingressando em outros campos que até então não eram ocupados por mulheres. Eu penso que nós devemos estar em todos os espaços e parabenizo pela ousadia, pela determinação naquele tempo, quando elas foram pioneiras no futebol feminino. A pesquisadora Tereza Cristina Montes, emocionada, destacou em sua fala que apaixonou-se por esta história que teve início com o seu pai, saudoso senhor Ney Montes, em 1958. E esse sonho começou quando eu comecei as pesquisas, em 2000, quando meu pai começou, que é o Ney Montes, que foi o idealizador do time,
que foi procurado pela dona Isolina, que era diretora na época da Escola de Comércio, para fazer um jogo beneficente. Só que o meu pai falou que não daria renda esse jogo. E daí surgiu essa ideia. Ele falou: Isolina, por que a gente não monta um time diferente? Nós montarmos com moças da escola mesmo. E a dona Isolina adorou a ideia, né? Acatou e ajudou ele também, né? Ele era radialista, ele divulgou na rádio, nas escolas, e apareceram umas 45 moças. E dessas 45 foram formados 2 times, o time A e o B, e mais as reservas, né? Numa época de muito preconceito, um grupo de jovens araguarinas corajosas calçou chuteiras e com muito glamour fizeram várias apresentações nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Essa dupla também deu muita alegria para os torcedores, a Darcy e a Lucy. Você jogava de quê? Eu era atacante. Ponta esquerda. E gostava do que fazia? Eu gostava muito. Quando a gente podia ir, a gente, né? Quando ficou assim, quando nos falou que a gente fez um convite para nós, pra gente ir aonde? Pro México, e não pôde, na hora de fazer o passaporte não pôde. Todo mundo começou a chorar, assim, ficou aquele desespero, porque a gente fazia questão de ir. Atualmente você mora em Araguari? Não, eu moro em Brasília. Moro em Brasília, sou casada, tenho 6 filhos, 4 meus e 2 adotivos. E veio só para receber essa homenagem? Trouxe meu filho ali, ele ali. Só para receber a homenagem mesmo. Me ligaram de Uberlândia, a Tereza Cristina, né? E a secretária também do prefeito, pedindo que eu viesse para poder fazer parte dessa honra, porque é para nós, né? E depois encontrar também as antigas, as amigas que já faz o quê? 50 anos. Eu tinha 16, eu era caçula. Darcy, é sempre um reconhecimento muito justo, eu presumo, principalmente para você que também vestiu a camisa desse glorioso time, não é? Para mim é uma alegria muito grande, é uma vergadura, como diz o outro, né? Vestir a camisa do Araguari. Quando nós começamos a jogar, eu comecei no Operário primeiro. Aí o Operário acabou porque não deu aquele número de meninas, aí eu passei para o Fluminense. E o Fluminense fizeram uma fusão dos 2 times, né? E então fizemos times, aí jogamos em várias cidades, Minas, Goiás, Bahia, e viajamos muito, corremos o mundo. Varginha, no sul de Minas, né? E então isso para nós hoje é um reencontro, rever as meninas que tem 50 anos que nós não encontramos, então é uma alegria muito grande rever as meninas. O time feminino fez grande sucesso, por onde passava a presença de público era garantida. O grupo tinha como capitã Zalfa Nader, que como a maioria não esperava tamanha repercussão na mídia após vários anos. Olha, eu fico muito satisfeita porque a prefeitura está nos homenageando hoje. Acho que é bem merecido, né? Porque já tem tanto tempo e a gente divulgou o nome de Araguari muito longe. Graças a Deus lembraram da gente, foi uma surpresa muito grande para nós. E muito boa também. Fez muitas viagens? Bastante, ótimas viagens, muito bom, bem recebida, fomos muito amadas. E como é que você lidava naquela época com o preconceito? Tinha o apoio da família? Tinha sim, meu pai era assim muito sistemático, ele era ferroviário, né? Então ele falava, isso não é coisa de mulher, que coisa feia isso, andar de calção, de chuteiras, né? Falava, pai, mas não é só eu, é todo mundo, deixa eu ir, vai. Vai, minha filha, vai, o que eu posso fazer?
Valeu, Gabriela. Ó, o Brasil tem a melhor, né, também, jogadora de futebol do mundo, na atualidade, atacante Marta, né? Mas para colocar um atleta nesse patamar, o futebol feminino daqui do país teve que fazer história, né? E essa história começou, sabe onde? Sabe onde? Em Araguari. A cidade de Sorriso teve o primeiro time de futebol feminino do Brasil. Teve não? Ainda tem. Quer ver? O Araguari Atlético Clube vem a campo com a mesma formação dos idos de 1958. O time criado pelo desportista Ney Montes está escalado assim. Darcy tem a camisa número 1 no gol araguarino. No setor defensivo, Ormezinda vai na lateral direita. Zalfa é a zagueira central. Para a quarta zaga, tem Nilza. Maria Aparecida é a volante da equipe. O setor de criação vem com Heloísa Helena de Center Alfa, como eram chamados os meio-campistas da época. E ainda Maria da Penha. O ataque vem forte, com a ponta de lança A e D. E as matadoras, Sirlene e Jane. Disse que a Jane era meio que a garrincha da equipe. É, porque era pequenininha, magrinha, perninha torta. Eu corria muito, né, aqui. Então eles me chamavam Garrincha. No tempo do futebol escrito em preto e branco, elas enfrentaram preconceito. Muitas famílias foram contra, outras não. Então foi um Deus nos acuda na época. Apertaram as chuteiras e embarcaram de verdade num voo histórico como o primeiro time de futebol feminino do país. Tinham entre 13 e 20 anos. Talento e personalidade que ganharam destaque na imprensa esportiva e em várias edições da mais importante revista da época, o Cruzeiro. O reconhecimento mundial veio rápido, mas a viagem para o primeiro jogo fora do Brasil, no México, em 1959, a proibição acabou com os Jogos das Meninas de Araguari. Participei do entusiasmo dele, né? E também da tristeza quando terminou, porque um decreto federal fez terminar o sonho das meninas. Acabou com os jogos. O timaço continua junto e batendo um bolão. Como não existia outro time e nem havia campeonato de futebol feminino, os jogos eram de apresentação. E era assim, parte do grupo defendia um clube e parte defendia outro clube. Mas nem por isso era jogo de comadre, não. Era partida pegada mesmo. Depois da bola, a resenha e a recordação. Contabilista, enfermeira, manicure, professora, artista, donas de casas, agropecuarista e aposentadas. Isso hoje, mas sempre jogadoras, pioneiras. O melhor futebol feminino do Brasil está aqui. Então, deixa a bola com elas. A gente jogava assim com amor e com muita dedicação, sabe? A gente jogava porque gostava de jogar, porque não tinha aquele interesse financeiro como tem hoje, né? Quando nós entramos, que vimos um campo todo cheio de gente, até nos lambrados, cheinho de gente, nós ficamos assim todas emocionadas, não sabia nem como entrando lá dentro. E o povo satisfeito porque queria ver, eles não queriam ver o time dos homens, queriam ver o time feminino. Quando vinha a bola, eu falava, pelo amor de Deus, gente, corre que vem a bola, não me deixa não. Ficava lá naquela expectativa, vem vindo, segura. Aí eu já ia lá, tirava a bola do pé, outra hora caía uma em cima da outra, ia indo, mas dava certo. Teve um lance que eu cabecei a bola e a Maria matou no peito, então a torcida vibrou. Foi aquele... A gente até arrepiava naquele momento de ver o quanto a torcida gostava.
de fato, eram umas garotas assim bonitas, atraentes. Perna bonita. As pernas bonitas, então conquistava mesmo. Então era uma disputa assim, formidável. Eu sinto muito feliz de estar entre as pioneiras, representando a nossa querida e bela Araguari, né, nosso estado de Minas Gerais, dentro do nosso imenso Brasil. Aí, a Cidade Sorriso dá cada presente para a região, que só recordando, né? Valeu a edição do Maninho, valeu a arte do Vinícius Menor. E amanhã tem mais esporte para você. Eu te espero 1h05 da tarde. Um abraço e até lá, tá? Gente, o Riscos e Rabiscos de hoje vai assim detonar. Eu tô aqui com 3 companheiras que vão falar de um assunto muito legal, muito gostoso, e eu tenho certeza que você em casa nem sonha qual seria o assunto. Nós vamos falar do primeiro time de futebol feminino do Brasil, que é de aqui de Araguari, que foi iniciado aqui e que tem muita coisa boa para contar pra gente. Para alguns, para lembrar, para sacudir, para abrir o baú aí das lembranças. Para os mais novos, com certeza, para se informar e ficar sabendo que essa terra já foi ousada demais. Eu vou iniciar conversando com Tereza Cristina, que, na verdade, está aí realizando um trabalho de resgate, né, Tereza, de tudo que aconteceu, tem a intenção de fazer também um documentário e que vai contar para a gente por que essa ideia, de onde veio. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que nos foi dada, né, de divulgar esse trabalho e dizer que é o seguinte, tudo começou em 1958, né, quando, de uma conversa entre a diretora Isolina Soares, na época, com o meu pai pedindo para ajudar o grupo escolar, que estava passando dificuldades. E daí ela pediu que houvesse um jogo que fosse revertido aquela quantia, né, do jogo para ajudar a caixa escolar da escola. Só que o meu pai disse que na época não estava dando assim uma quantia que sobrasse, razoável, para que ajudasse nesse sentido. E ele deu a ideia para ela, por que, Isolena, você não forma 2 times de garotas? Você faria então a escolha dessas garotas da escola mesmo, que lá no Araguari a gente treina as meninas, né? Eu queria que você contasse quem é seu pai, porque tá o meu pai idealizou meu pai, mas nós não sabemos
Eu sei, mas lá em casa muitos sim. não sabem. Meu pai é o Ney Montes, né? Foi o Ney Montes, ele faleceu em 2004, né? E ele fazia parte da diretoria do Araguari na época. O time tinha um nome, claro. Araguari Atlético Clube, seria isso? Isso, Araguari Atlético Clube. E eu tenho aqui ao meu lado a Magali, que era atacante de responsa, que corria e jogava a bola na rede. Conta pra gente como é que foi essa experiência na sua vida. Na época foi maravilhosa, porque sempre gostei de esporte e surgiu lá um boato na escola, o colégio estadual, que estavam formando um time de garotas. Opa, aí é comigo. É comigo mesmo. Então, várias candidatas de todas as escolas comparecendo para uma pequena seleção e tal. Então, o que acontece? Eu adorava jogar bola, então foi ótimo. E aí era o Araguari Atlético Clube e camisas do Fluminense. Então fizemos vários jogos de apresentação e foi sensacional. Aí o sonho seguiu em frente. Seguiu em frente. Como todo sonho, a gente acorda. Né? Porque foi um sucesso total. Então o presidente do Araguari, se não me falha a memória, ele quis continuar. Ele não desfez o time e manteve o time para mais outros jogos, inclusive em Berlândia, Itumbiara, Ituiutaba, Belo Horizonte, Goiânia, E a Salvador. Zalfíssima? Qual que era a sua posição, Zalfa? Eu era zagueiro central. E você também? De Bellini. Eu tinha um apelido de Bellini. E essa aqui tinha apelido de Garrincha, né? Vale contar, né? Porque no tititi que a gente teve ali antes de iniciar o programa, a gente estava conversando e ela comentou comigo. Então, nós tínhamos no time feminino de Araguari um Garrincha e uma Bellini. Eu sou a Marta. Tá. Na época a se chama de Garrincha. Gente, como mudou, né? Você vê hoje, apesar de... Olha quantos anos isso foi iniciado. Hoje é que a gente está vendo um pouco mais de apoio, muito pequeno ainda, muito rasteiro ao futebol feminino, que tem defendido, né, o nome do Brasil aí fora com brilhantismo. Zalfa, conta aí pra gente, alguma experiência sua nesse processo? Foi muito bom, Leda. Eu tenho até saudades daquele tempo, porque a gente viajou muito e o time iniciou como beneficente, que era para o Natal dos Pobres. E depois, São Paulo, começamos a receber convite para jogar fora. Fomos em Salvador, Goiânia. Olha que legal. Buriti Alegre, Itumbiara, Salvador, já falei, né? Belo Horizonte também, o Berlândia umas 2 vezes a gente jogou. Achou um pouco difícil. E aí o time acabou que teve a proibição também. Proibição, como é que foi essa história? Quem quer falar a respeito da proibição? Bom, eu tive que deixar o time porque eu era nova, tinha 16 anos na época. E naquela época, 16 anos, a gente era criança, né? Pois é. Hoje, né? Não. Então, o que acontece? Eu tive que deixar o time porque eu não podia estudar no Colégio das Freiras. Vocês não me contam um negócio desse. Gente, como é difícil, mas né? Era da época, né? Claro, o sistema era aquele. Mas a gente, olha, eu também estudei no Colégio das Freiras. Os conceitos eram muito rigorosos em relação à mulher, né? A liberdade do homem, como sempre foi, e será total, mas em relação à mulher era uma coisa muito opressora, que havia uma restrição no Colégio das Irmãs em relação às meninas que jogavam, né? Que não podiam frequentar o colégio, na verdade. Houve também uma restrição da tradicional família mineira. Isso tudo, ninguém está criticando isso, não. Eram coisas da época, né? Deu uma melhorada básica, mas isso existia com muita força naquele tempo.
E aí esse time que viajava tanto, que era bem recebido, que hospedava-se na casa das melhores famílias fora daqui, e que sempre, né, Zalfa, você colocou, havia o maior respeito entre os dirigentes, entre as pessoas e até parte do clube. E tinha 2 mães, né, que acompanhavam. Que acompanhava a moçada toda. Gente, deve ter sido mesmo muito legal essa experiência, né, que vocês carregam aí na alma, pela vida afora. Tereza, eu queria que você contasse agora pra gente por que você pensou nesse documentário, em que pé ele está e o que falta, como que as pessoas que conhecem o assunto, que têm algum documento, que tem alguma coisa, vão poder colaborar com você. Bom, primeiro, eu sou araguarina, né? Nasci aqui. Isso. E quando o papai adoeceu em 2001, ele ficou várias vezes no hospital, o assunto preferido dele era Araguari e, em específico, o futebol feminino. Então, eu aprendi a gostar, sem conhecer as meninas, eu já conhecia por nome e pelas experiências, né, que eles vivenciaram naquela época. E eu fui tomando tal... Foi se empolgando com a fui empolgando com o assunto e, em certa ocasião, eu fiz várias entrevistas com o papai, registrei e ele pediu, né, que eu transformasse aquilo num documentário. Olha que legal. E essa promessa, tá, eu estou ainda em dívida, né, porque eu preciso encontrar as meninas todas para a gente fazer o documentário. Interrompendo, não seria interessante... Plagiando Jô Soares no meu programa, vocês estão vendo? Não seria interessante perguntar, porque ela já procurou a ata da época? A ata da época eu não encontrei, procurei algumas pessoas, né, que ainda estão vivas, que na época participavam da diretoria, não encontrei a ata, né, que poderia ajudar-nos no sentido de saber o nome de todas, né, completo, porque aparece o nome delas nas revistas, o Cruzeiro, Manchete, mas não é o nome completo. Certo. E depois disso elas casaram também, se mudaram daqui, né, mudaram da cidade. Então está difícil encontrá-las mesmo. Bom, mas se alguém tiver alguma coisa, algum dado que possa colaborar com você, como é que faz? Para estar em contato, você fica à vontade, para dar telefone, alguma coisa. Tá. Bom, nós temos o e-mail Tereza, com S, criscunha@hotmail.com. Tem o telefone 034, né, 0... Sobre futebol agora, né? Vou mostrar pra você daqui a pouquinho, né? Uma galera da quinta idade, né? Nem terceira idade, não. Nós vamos chamar esse povo pra jogar no Berlândia Esporte, né? O esporte mais praticado pelos homens também é paixão das mulheres. E elas não fazem parte da nova geração feminina, não. Elas são senhoras que nos trazem uma história do primeiro time de futebol feminino do Brasil. História na tela. Balança! Senhoras de meia-idade, avós, donas de casa, profissionais, amigas reunidas para bater uma bolinha. E não é apenas por esporte, é por recordação. Meu nome é Zalfa, fui zagueiro central. Meu nome é Maria, volante. Ormezinda, lateral esquerda. Meu nome é Heloísa, jogava na posição de center alfa, hoje meio de campo. Meu nome é Darcy, jogava de quarto zagueiro e substituía goleira. Maria da Penha, meio de campo. Aide, ponta esquerda. Sirlene, centroavante, hoje atacante. Nilza de Aguiar, zagueira. Nós estamos diante do primeiro time de futebol feminino do Brasil, a equipe do Araguari, aqui da cidade de Araguari. Elas fizeram sucesso na década de 50. E para provar que elas são boas de bola, que tal uma embaixadinha? E ainda tem mais, tem fotos. Nelas, o timaço das jovens atletas de Araguari. Os treinos aconteciam à noite, geralmente no Vasconcelos Montes, o estádio de Araguari, que hoje se transformou em um estacionamento de supermercado. Nenhuma das jogadoras se lembra do dia da estreia, só do placar do primeiro jogo. 2-1 para o Araguari, que jogou contra o Fluminense. A renda foi de 120 mil cruzeiros e as arquibancadas
ficaram lotadas. Um sucesso. Nós fomos muito aplaudidas, o pessoal lá foi muito receptivo, a sociedade, as famílias, e o pessoal aplaudia, jogava flores para nós. E nós entramos assim muito inseguras, porque era uma superlotação no estádio. Na época, o Grupo Escolar Visconde de Ouro Preto, que funcionava aqui neste local, passava por dificuldades financeiras. A diretora então fez uma proposta aos times do Araguari e do Fluminense que fizessem uma partida e a renda fosse revertida para a escola. O diretor do time do Araguari deu outra ideia, uma ideia muito diferente, de uma partida de mulheres. Foi aí que tudo começou. O diretor do time de Araguari ficou a cargo de selecionar as atletas. Através do rádio, as garotas ficaram sabendo da novidade. Apareceram mais de 55 mil moças e dessas moças foram selecionadas 22, que formaram 2 grandes times que relevaram o nome dos rivais da cidade, né? O Araguari Atlético Clube e o Fluminense Futebol Clube. E assim começou o futebol feminino de Araguari, em 1958. E foi um sucesso o jogo. Na época teve um jogo, me parece que de um time do Rio aqui, que deu 1/3 da renda do que as meninas deram. Foi muito marcante, despertou assim na gente aquele desejo de jogar, de ser ali assim conhecido, o povo aplaudindo. Isso pra gente foi uma vitória e uma conquista muito grande. E com isso assim foi crescendo, despertando também os outros estados, né, países também. Então foi muito gratificante. A senhora lembra do primeiro gol que a senhora fez? Foi em Goiânia. Como é que foi? Tinha 500 mil pessoas dentro do estádio. A polícia teve que levar a gente. Então foi de pênalti. O juiz foi lá e ensinou a Eleusa como que saía do gol. E veio perto de mim e falou: você chuta forte, cuidado pra você não machucar. E nisso daí, todo mundo apostando a gente, né? O pessoal daqui de Araguari apostando. Aí gritaram lá: Maria, eu sei que bate é pra fazer, porque eu tô ganhando. E nessa aí você ganha também. Ah, não deu outra. Joguei ela com bola e tudo pra dentro do campo, no gol. Foi muito bom, era muito bom. Eu não era jogadora. Foi um dia que faltou uma menina, que eu ia com as alfas para ela treinar. Faltou uma jogadora no treino e o seu Ney me pediu que eu substituísse. E eu queria mostrar que eu queria jogar, né? Então fiquei louca com a bola. Mas nem tudo foram flores. Minha família não se importou, mas os amigos não achou bom, não. Uns falavam que futebol não era para mulher, outros achavam que a mulher devia participar de futebol, então uns beijavam, outros jogavam pedra. E com isso, o tempo foi passando, nós fomos jogando, né? Fomos jogando, fomos conhecendo os lugares, conhecendo as meninas. Tinha pessoas que eram contra, outras eram a favor, gostavam. Em Cidade Fora a gente fez, vou dizer assim, muito sucesso. Às vezes o campo era invadido, o pessoal queria autógrafo. E em Goiânia foi uma das cidades que foi invadido o campo e aí a polícia teve que entrar e tirar a torcida. A carreira das meninas durou pouco, apenas 11 meses. É que a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, proibiu o time de atuar por achar o futebol um esporte violento demais para corpos tão frágeis. Lógico, na época nós ficamos muito tristes, porque nós considerávamos já uma equipe muito coesa, jogávamos já há 11 meses, várias partidas, então nós já estamos quase profissionais na época, então sentimos muito. Nossa intenção era continuar, a gente não queria, ninguém queria parar, fomos obrigadas, né? Queriam seguir carreira? Queria seguir carreira. Até porque nós éramos muito novas, né? E era uma coisa boa pra gente. Na reunião anual do time, brincadeiras, bate-papo. O encontro foi no estádio do Fluminense. História que merece ficar para sempre registrada. A gente vai trocando ideias, vai anotando tudo que elas lembrarem pra gente colocar isso registrado, de todas as formas. Era uma alegria pra gente ver os estádios cheios, todo mundo gritando o nosso nome. Era uma coisa muito boa. Olha, contrata para o Belândia Esporte a dona Ormezinda
na zaga, a dona Maria da Penha no meio de campo e a dona Maria Aparecida Costa, que fez um gol de falta e um de pênalti, como ela falou aí, no meio de campo e no ataque, que aí acabou. Aí não tem erro, né? Essas senhoras estão de parabéns porque quebraram paradigmas, quebraram barreiras no tempo, porque o tempo é muito preconceituoso desde os primórdios. Primeiro time de futebol feminino do Brasil está na cidade de Araguari. Beijo pra vocês. E teve uma senhora que deu um chutão ali que muito melhor do que muito centroavante por aí. Tô certo ou tô errado, hein? Eu vou te contar. Se contratar pro Verdão das Minas Gerais umas 3 dessas senhoras, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá na Taça Minas Gerais. Porque a coisa tá feia. O time do Tiutaba vem preparado. O time do Uberaba tá preparado. E o nosso time aqui das Minas Gerais, o Verdão, hein? Hã? Oh, meu Deus do céu. Vou dar um cartão vermelho agora. Vou dar um cartão vermelho pro Rena. Tô doidinho pra dar um cartão vermelho. Aqui, ó. O Rena, ó. Esse é o seu cartão, Rena. Pelo amor de Deus. Você joga muito, meu filho. Repensa os seus conceitos. Dá uma calibrada na chuteira e faz gol, que é o que o povo quer.